Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso aqui, olha, folhas amarelas, olha que coisa, olha essa folha aqui, cai facilmente, né? Será que isso aí está acontecendo ou vai acontecer com algumas de suas rosas do deserto? Eu vou explicar tudo isso aqui e muito mais nesse vídeo agora. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita, se inscreve no canal, marca o sininho para o YouTube te avisar sempre quando publicarmos novos vídeos por aqui. E você pode ainda dar suporte aos nossos conteúdos se tornando membro, clicando no botão que está aqui embaixo. Seja membro. Gente, olha, isso aqui é um problema que muita gente manda mensagem para mim. Ah, minha rosa do deserto está com folha amarela, minha rosa do deserto está com as folhas caindo, né? E aí, o que a pessoa deve fazer nesses casos aqui? Olha, primeira coisa, relaxa, se acalma e vai ver os vídeos aqui do canal do professor Emerson Cassiano ou se matricula no meu curso para você aprender tudo que você tem que aprender, tá bom? Mas aqui, gente, primeira coisa que você tem que entender é que isso aqui a gente chama de senescência foliar. O que é isso? A planta, em algum momento da vida dela, ela vai estimular o envelhecimento das folhas e a queda dessas folhas. É uma queda natural. E o que causa essa queda? Ela pode ser causada principalmente por estresse, mudanças climáticas, falta de rega ou rega em excesso, tá? Ataque de pragas, fungos, enfim, várias coisinhas que podem desencadear um estresse e a planta sente aquele perigo e derruba as folhas. Mas por que ela derruba as folhas? Para economizar energia. Então, as folhas são órgãos que consomem muita seiva, muita água da planta. Então, quando há algum tipo de estresse, a primeira atitude, digamos assim, que a planta toma é derrubar suas folhas para economizar energia, visando ali tempos difíceis que estão chegando, então na dúvida deixa eu economizar energia aqui. Tá? As rosas do deserto são plantas do grupo que a gente chama de caducifólias, aquelas plantas que em determinadas épocas do ano elas vão perder naturalmente as suas folhas, uma parte dela ou até mesmo todas essas folhas, tá? Então, primeira coisa que eu digo para você, se acalma, que isso é um fenômeno extremamente natural e comum nessas plantas aqui. É importante você entender também que a rosa do deserto ela não vai ficar bonita o ano todo. Vai ter alguma época do ano que ela vai perder folha, vai amarelar a folha vai cair, ela vai ficar meio feinha, é normal. Aqui a gente está em plena estação chuvosa, está chovendo todo dia. Então essa planta está estressada pelo volume de água que está caindo nela. Tem funguinhos também, olha, tem fungos. Está vendo essa mancha marrom aqui, ó? Então aqui é fungo, tá? Então tem fungo atacando ela também aqui, olha só a manchinha marrom, tá? Então esse ataque de fungos, essa água batendo aqui constantemente nela, o substrato constantemente molhado, mas ainda bem que é um substrato com boa drenagem, tá? Apesar disso, apesar das minhas plantas estarem tomando chuva, o substrato está preparado para isso. Mas todo esse estresse faz com que essa planta amarele as folhas. Então, quando você tiver aí alguma rosa do deserto com as folhas amarelas, a primeira coisa é você avaliar se está tudo bem com ela. Aperta o caudex. O caudex está durinho, está bem rígido, não tem sinal de podridão. Olha assim, cava um pouquinho assim, o substrato, olha assim embaixo, sente, enfia o dedo, vê se tem alguma região mole. Está tudo durinho, tudo certo. Então você olha aqui embaixo também. Tem alguma raiz assim apodrecendo aqui embaixo, alguma coisa assim. Então você examinou, não tem sinal de podridão, tá tudo bem. Então você agora vai olhar aqui a parte aérea. Tem alguma praga circulando? Tem algum ácaro? Tem cochonilha? Tem pulgão circulando? Não tem. Então o que está acontecendo? Você avalia, eu estou em época chuvosa, ou eu estou saindo da época chuvosa e entrando na época seca, ou eu estou numa época de frio. Então você avalia o cenário e você vai entender o estresse daquela planta. E outra coisa,
Geralmente é algum problema específico da planta quando só ela amarela as folhas, tá? Mas agora, quando você tem ela e aquelas perto dela estão também amarelando, aqui outra que está pertinho dela. Então, se você tem outras plantas ali que estão também com as folhas amarelas, não é uma única apenas, então muito provavelmente é uma situação de estresse a qual aquelas plantas estão sendo submetidas, tá? E aí elas naturalmente amarelam as folhas e essas folhas aqui, olha, caem facilmente. Ó, aqui, eu vou trocar ela aqui, ó, cai facilmente. Ó, vou bater o dedo aqui, ó. Olha, isso aqui é senescência foliar, tá? É a queda natural das folhas. A planta ela faz isso para se proteger contra possíveis estresses, possíveis períodos desfavoráveis. Então vai acontecer, logicamente, de ter podridão na sua planta e ela amarelar a folha. Mas isso são casos específicos, geralmente o amarelecimento é só aqui na parte das folhas de baixo e vai ser uma planta só que vai estar com aquela folha amarelada. Você vai olhar para essas suas plantas, vai ver tudo verdinho e vai ter ali uma planta com aquelas folhas amareladas. Então aquela ali pode estar com algum problema de fato, aí você tira ela do substrato, olha. Mas essa aqui eu tenho uma bancada ali onde tem várias plantas com as folhas amarelas. Então aquelas plantas ali estão sentindo o estresse do período chuvoso aqui e é extremamente normal, natural. Na dúvida a gente examina, mas com certeza que não há problema nenhum, é só uma questão do clima. Esse amarelamento de folha acontece muito comumente também quando o regime de regas é alternado, que também se encaixa na situação que elas estão aqui. Então, quando, por exemplo, você rega a sua planta uma vez a cada 2 dias, você rega suas rosas deserto. Aí você viajou, passou uma semana fora. Quando você voltar, você vai ver suas plantas com folhas amarelas, cheias de folhas amarelas, porque elas se estressaram, porque elas não receberam a rega naquela periodicidade a qual elas estavam acostumadas, tá? Então aqui elas eram regadas dia sim, dia não, e aí começou a chover todo dia, não tem mais aquele sol escaldante, então elas não estão mais recebendo aquela condição de água a qual elas estavam acostumadas, nem a condição de sol. Então causa um estresse e muitas das plantas vão sentir e vão amarelar as folhas e vão derrubar. É um mecanismo natural da sua rosa do deserto. Tem como evitar? Não tem como evitar e você nem precisa se preocupar em evitar isso, porque as folhas vão cair, mas elas vão nascer novamente no lugar. Não se preocupa. Na grande maioria dos casos, folhas amarelas são sintomas benignos de alguma situação de estresse que aquelas plantas estão passando. Logicamente você deve examinar, mas você vai ver que muito provavelmente não vai ter nenhum problema sério naquela planta ali. E aí, você já teve problemas com folhas amarelas aí nas suas rosas do deserto? Conta para mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir e compartilhar à vontade, tá? Me segue aqui no Instagram que está aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.